Oi, torcedor do Fortaleza, oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. Comigo, Fernanda Alves. Nós temos sempre um encontro marcado por diversas plataformas. Na TV Diário, às sextas-feiras, às 8h30 da noite. Na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã, no seu principal tocador de podcast. E, claro, no @Jogada SVM no YouTube. Você pode encontrar este e outros episódios para conferir um pouco sobre o cenário do futebol masculino, os comentários aqui dos nossos especialistas, convidados especiais. E falando em convidado especial, hoje a gente vai entrevistar um cara que começou a história dele no futebol no Fortaleza, como atleta, e hoje cravou também mais um novo momento importante junto de um grupo bacana de meninas que conseguiram o acesso para a Série A1 do Brasileirão. É o Erandi, nós vamos falar com ele aqui um pouco hoje no nosso Jogada do Leão. É uma satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço pelo convite e sempre vou estar à disposição de vocês. Para falar um pouco sobre Antes da gente falar um pouco sobre o futebol feminino, falar um pouco sobre a sua história no Fortaleza, né? Você começou no Tricolor de Aço, a história como atleta, e é como é iniciar uma carreira no futebol como atleta no Fortaleza e hoje se vê num novo cenário, né? Como treinador. Você tem as duas vivências, né? De quem está do lado que é treinado e de quem está ali no comando. Sou um cara abençoado por Deus, né? Quando eu falo, primeiro eu coloco agradecer a Deus por realizar o meu sonho, né? Primeiro começando nas categorias de base do Fortaleza e hoje sendo um treinador do futebol feminino e conquistar esse acesso para mim também. Muito feliz por isso. Só gratidão a Deus mesmo. E como é que começou essa história no futebol? O Erandi, que é daqui de Fortaleza, como é que começou essa paixão por esse esporte que eu também sou muito apaixonada e é viciante? Desde criança, né? Acho que jogando na rua, na praça, lá perto onde eu moro. Meu pai também tinha um time de futebol, né? E de domingo a gente ia para os jogos. E tive a oportunidade, um colega meu me pedia minha chuteira emprestada para fazer uma avaliação no Fortaleza e acabei indo com ele, né? E graças a Deus passei na primeira avaliação e dei continuidade. Realizei o sonho, né? De chegar ao profissional do Fortaleza. Acho que e depois Deus foi só me abençoando na minha carreira como jogador. Depois de sair de Fortaleza, você vai para outros clubes. Quando surgiu essa oportunidade de sair do estado, como é que ficou a cabeça, também aquele sentimento de deixar a família, ter uma nova experiência distante? Como é que, enquanto pessoa, como é que você se sentia, enquanto atleta também? A primeira vez foi em 2001, né? Quando eu tive para ir no Atlético Paranaense. Depois voltei para o Fortaleza, né? E em 2006 voltei para o Atlético. Acho que a experiência foi uma experiência boa. Acho que tem coisas que às vezes acontecem na vida da gente que só Deus mesmo. Mas feliz, né? Acho que vivi o melhor do futebol, né? Lá atrás, aquelas coisas do torcedor, né? Eu acho que realizar um sonho como atleta, porque o sonho meu era de um dia jogar no Castelão e jogar profissionalmente, né? E ainda mais pelo Fortaleza, na minha estreia do primeiro jogo meu como profissional contra o Ferroviário, uma vitória que a gente conseguiu de 2-0. Então, assim, a vivência lá fora foi boa pela experiência, né? Eu acho que para mim valeu. E na categoria de defensores, né, do clube, você é o quarto que tem mais jogos, 183 jogos. Isso também é uma satisfação em carregar esse número tão importante na sua carreira? 300 e acho que se eu não me engano 365 jogos. Pois fui tapeada pela minha pesquisa. É feliz, né? Eu acho que toda vez que você veste a camisa do Fortaleza, que eu entrava em campo, acho que a determinação de querer vencer sempre, isso era de mim mesmo, a raça, a vontade. E eu acho que como treinador também eu tenho esse espírito também, né? Até no começo eu assustei um pouco as meninas pela a história que eu tenho no clube. Mas satisfação muito grande de vestir a camisa do Fortaleza e independente que seja modalidade, se masculino ou no feminino, sempre vou procurar fazer o meu melhor porque acredito que essa camisa ela pesa muito. E aí, falando das meninas, inclusive, quem quiser nos acompanhar, tem um episódio especial com elas, antes do acesso. E hoje a gente traz aqui o treinador para falar um pouco sobre isso. Como é que surgiu o feminino na sua vida? Você começou ali como auxiliar técnico, né? Foi para o Caucaia, para o Atlético Cearense, aí depois chegou para ser treinador. Como é que foi esse cenário pós-aposentadoria como atleta? Começou na experiência que eu tenho dentro do meu projeto, né? Tem um projeto social que há 15 anos já, então assim, a experiência de estar com as crianças, aquela coisa toda de estar na beira do campo, de ensinar um pouco, acho que aprendi muito, né? E depois fui para o Caucaia, depois que eu parei de jogar, como auxiliar, né? E então, ano passado, tive o convite do Irlanda para assumir a categoria de base do Fortaleza.
né? No primeiro instante eu falei que não iria, né? Pelo momento. Mas depois ele insistiu e perguntou se eu tinha coragem de assumir o futebol feminino, né? Então, assim, parei um pouco, né? Conversei com minha esposa sobre isso e acabei aceitando esse desafio, né? Ano passado a gente não teve muito sucesso, porque a gente não conseguiu o nosso acesso. Perdemos o título também estadual, mas esse ano a gente formou um grupo diferente, as meninas que são dedicadas, um grupo unido, né? Isso que foi mais importante para a nossa conquista. E conseguimos nosso acesso, né? Mas a gente sabe que não terminou o ano ainda. E tem muito pela frente. E é o sentimento ali de quando o acesso foi conquistado. Inclusive, estava por lá, acompanhei a partida. A gente tem que, claro, valorizar todas as categorias que envolvem o Fortaleza Esporte Clube. Quando acabou aquele jogo que você viu que deu certo, o que é que você sentiu naquele momento? Acho que eu tirei um peso muito grande, sabe? Assim, tava um peso muito grande nas minhas costas, porque a dedicação de querer subir com aquele grupo era grande. Passei para as meninas que a gente ia fazer história esse ano e a gente conquistou esse acesso, fizemos história. E feliz demais, né? Acho que quando a gente chegou no PV, viu o torcedor lá incentivando aquelas meninas, até falei para ela que esse ano ia ser diferente. Ano passado a gente foi jogar fora na nossa decisão. Esse ano não, foi com nossos torcedores, com nossos familiares, as pessoas que apoiam a gente. Então, assim, foi gratificante, muito feliz por essa conquista. E a convivência com elas, né? Você ali, homem, tem as meninas, elas falaram muito bem de você aqui, viu? A Bruna e a Andressa falaram sobre tanto como referência e também como líder, né? Que existe aquela diferença entre o chefe e o líder. E elas falaram muito sobre a postura positiva que você tem em relação ao grupo. Eu sou um cara muito tranquilo, né? Acho que até elas brincam, a Andressa e a Bruna, quando chegou, elas tomaram um susto, né? Porque eu tinha a cara meio fechada, mas foram me conhecendo, né? Acho que quem estava do ano passado sabia a pessoa que eu sou. Então, assim, eu acho que eu vou aprendendo ainda, estou aprendendo com elas também, porque eu também não tenho essa experiência toda no futebol feminino, são 2 anos, mas aprendi muito, né? E o que valeu mais desse grupo, porque a união delas foi forte, né? Eu acho que elas compraram a ideia que esse ano a gente ia subir, até a própria Bruna e a Andressa falou que eu ficasse tranquilo que a gente ia subir, mas não tinha como ficar, porque a adrenalina do jogo era grande. Então, assim, a gente conquistou, né? Fizemos história. Eu falo para elas que 2 grupos que eu trabalhei na minha vida que eu vou levar para a vida toda. Foi o grupo de 2002, no ano que a gente subiu com Fortaleza, e esse grupo feminino que marcou também na minha vida. Acho que pela convivência que a gente tem no dia a dia, um ambiente muito bom. Acho que uma torcendo pela outra, não tem vaidade, isso que foi bom. Todas as meninas teve sua oportunidade, nem que seja de 5 minutos ou 2 minutos. Se eu não me engano, só teve uma, que foi a Rebeca. Mas o que eu pude dar minutagem para cada uma, mostrar que o nosso grupo era forte e prevaleceu isso. É muito importante também nessa convivência. E aí, Erandi, quando o acesso acontece, vocês vão para as semifinais, né, para tentar ali disputar ou conquistar o título, mas isso é embairrado. Fica algum sentimento de que alguma coisa faltou ou o acesso, de fato, é o mais importante diante dos objetivos que você tinha com as meninas? Eu aprendi uma coisa em 2002 com o Mazinho Loyola, que ele falava que quando você monta um grupo para não cair, você vai acabar caindo. Quando você monta um grupo para ser campeão, você sobe, né? Mas o nosso grupo merecia sim estar na final. Acho que a gente foi prejudicado nos 2 jogos. Nos jogos que a gente teve o jogo no PV que achei um pênalti muito duvidoso. O lance de impedimento também aqui no segundo gol do Botafogo também foi um lance muito duvidoso, porque a nossa lateral, ela tá na disputa de bola e a bola acaba sobrando para a menina que está muito à frente. Então, assim, achei que foi um lance muito duvidoso. E o jogo lá, né? Eu acho que a gente teve 2 grandes jogos, acho que contra o Botafogo. Pelo que a gente apresentou nas 2 partidas, a gente merecia estar na final. E agora é pensar para o restante do ano. O que é que vem pela frente aí com as meninas do feminino? A gente tem uma competição, né, em Recife, Maria Bonita. E tem o estadual, né? Eu tenho falado para ela que esse grupo ela tem que continuar fazendo história. Já que a gente conquistou nosso acesso, tem essa competição que também é boa. O Campeonato Cearense também, que ficou um pouco... fiquei triste pelo empenho que a gente teve dentro da competição. Acabou perdendo por causa de um gol. A competição toda a gente tomou um gol e acabou ficando fora, onde a gente foi superior.
mas é parte do futebol, né? Então a gente tem que estar atento a isso e a gente vai levar como lição para essas duas competições. Para a montagem do elenco, como é que funciona a cabeça do treinador? Assim, ao observar as meninas, ali no dia a dia, você falou muito bem sobre dar minutagem a todas elas, mas tem a questão das estratégias diante de cada adversário também. Como é que você tenta dar essa minutagem, mas também montar estratégia pensando em vencer, claro, a partida? No campeonato todo, né, a gente teve várias situações. Tinha momentos que a gente jogava no 4-4-2, no 4-3-3, um 4, no 5-4-1, que também foi um esquema que adaptei bem. Então, assim, a gente tem grandes atletas, né? Eu falo para elas que dentro do jogo mesmo a gente poderia fazer mudanças dentro do sistema tático que a gente tinha montado. Também a ideia de jogo elas também entenderam muito bem. E quando a gente já tinha um pouco mais de facilidade dentro da competição e dentro do próprio jogo, a gente colocamos todas as meninas para jogar, né? Eu acho que para todo mundo se sentir importante. Eu acho que quem está fora também é importante, como eu tenho falado para elas, que quem está fora, que entra, pode resolver. Eu acho que a Priscila, nesse jogo contra o Botafogo, estava mais de um ano que não começava uma partida, ela começou o jogo contra o Botafogo, começou muito bem. Então, assim, eu tenho passado para elas que todas elas são muito importantes dentro do nosso elenco. Então, assim, hoje a gente tem um elenco de, no máximo, 20 atletas, né? A gente tem juntado com as meninas da base, né? Com o professor Igor também, as meninas que estão subindo para o profissional, que são atletas de alto nível também, e a gente sempre conta com elas. Eu já ia, inclusive, te perguntar sobre essa questão da base, como é que é observada, como é que vocês fazem esse elo também para ser um incentivador, para que outras meninas que tenham o sonho de jogar o futebol possam iniciar na base do Fortaleza e enxergar o profissional como realidade. No jogo contra o Botafogo, né? Tainá entrou no segundo tempo, a Geise que fez o gol de empate também, são as meninas da base, tem a Sarinha que também já treina com a gente desde o começo do ano. Tem a Rebeca também, tem a Giovaninha, são as meninas que eram do Sub-20 do ano passado, que a gente trouxe para o profissional e agora a gente subiu mais 6 atletas do Sub-17 que tem idade, são 17 que estão jogando 20, né? São as meninas que são promessa dentro do futebol feminino do Fortaleza. Então, assim, a gente sempre tem observado, sempre observa os treinos, até porque também no Campeonato Sub-20 eu sou auxiliar do Igor e a gente tem feito uma parceria muito boa nessa questão de levar essas meninas da base para o profissional. E a sua preparação enquanto treinador? Como é que você tem feito, por exemplo, tem aqueles cursos da CBF, tem outras preparações que você faz para poder também ir se atualizando? Como é que o futebol vai se modernizando ao longo do tempo? Eu fiz o curso da CBF, né, o curso da B, né, vou fazer o da A também, até porque não tive muito tempo ainda, mas já vou dar início para me fazer e a gente sempre tenta observar muita coisa, né? E dentro do CT mesmo a gente tem vários treinadores, né? Que a gente observa também, acompanhando muitos jogos, muitos treinamentos, para que a gente não possa ficar parado, né? Acho que é importante sempre estar evoluindo. E a gente observa também que o Fortaleza tem alguns nomes importantes, que foram importantes para a história de atletas que hoje são treinadores. A gente entrevistou o Homem Raio aqui, o Rinaldo, que está no Sub-17, tem você. E aí, quando o grupo tem esse contato, você falou que as meninas, quando te viram primeiramente, já acharam sério, mas sabiam também que você tem uma trajetória construída no clube. Como é estar ali naquela postura de liderança, mas também sabendo de toda a trajetória para mostrar esse exemplo de que é real, que outras pessoas podem construir também algo nesse sentido? Elas até brincam, né? As pessoas, você jogou bola, né? Eu falei, não, eu corri atrás da bola, era um cara esforçado. Elas conhecem, né? Eu acho que isso também, eu acho que por ser jogador, por ter uma história dentro do clube, eu acho que elas também respeitam muito isso, né? A gente tenta passar para elas, porque é algo importante. Eu acho que quando você cria uma identidade dentro do clube e conquista, você nunca vai ser esquecido. Como eu sempre falei para elas no começo, né? A questão da gente fazer história dentro do clube, isso é importante, porque a gente sempre vai ser lembrado. Então, assim, elas quando me olharam, via um pouco da minha história no Fortaleza e até brincava lá, se eu tenho uns títulos pelo Fortaleza, umas partidas, né? Eu acho que isso é bom, porque elas entendem também que a gente sabe um pouquinho, né? Passa um pouco de confiança para elas e isso foi muito bom. A confiança também pela experiência, né? Existe até um debate, recentemente eu vi algumas entrevistas sobre a importância de ex-jogadores se tornarem treinadores.
Queria até saber como é que você enxerga isso também, diante de entender o cenário do futebol. E não só falo taticamente, mas de saber o que é morar fora de casa, de ter aquela frustração quando perde uma partida, porque tudo isso engloba ali a postura do líder também para lidar com essas situações. Eu tive vários treinadores na minha carreira, né? Aprendi um pouco de cada um. Convivi muito a questão dentro do futebol, como muito tempo de vitória, também como de derrota, de conquistas e de perdas. Eu acho que isso também foi bom para mim. Acho que quando eu perdia, principalmente, uma partida importante, eu me trancava dentro do quarto e ficava chateado. E depois de 2 dias que tinha que recuperar de novo, porque a gente sabe que o futebol é assim. Mas o mais importante é que você sempre tá aprendendo, né? E eu aprendi muito, né? Ano passado também doeu as 2 derrotas para mim. Eu acho que terminou o campeonato, eu fui pro meu interiorzinho, fiquei lá escondido, rever o que foi que eu errei, né? Anotei e para que eu voltasse mais forte, né? Graças a Deus eu voltei mais forte e o futebol é assim, a gente sabe que tem momentos difíceis, você tem que estar preparado. E no momento também que você conquista, você também tem que estar preparado, porque às vezes pode relaxar, né? E já falei para as meninas que a gente não pode relaxar. A nossa conquista ela foi boa porque a gente ficou para a história do clube, mas a gente já tem 2 competições muito difíceis na frente. A história foi construída, mas isso ficou no passado bom. Agora tem que construir um futuro bom também, é assim? Isso mesmo. Acho que ano passado a gente não conquistou nosso acesso. Esse ano a gente conquistou. Ano passado a gente não conquistou o Campeonato Cearense. Esse ano a gente tem que conquistar. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Até porque o adversário também tá contratando, tá se fortalecendo. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Erandi, e em relação ao ano passado? Você falou aí que sempre faz um processo de avaliação para entender onde foi que errou. O que é que foi que faltou, por exemplo, para conseguir o acesso ano passado, que esse ano deu certo? Eu acho que ano passado a gente tinha uma equipe, que não estava muito acostumada com as decisões, né? Ano passado a gente sentia quando a gente tomava um gol. Então, assim, esse ano não. Esse ano a gente tomava um gol, as meninas pegavam a bola, levavam pro meio e nada tinha acontecido e já tentava buscar o resultado. Mas ano passado nosso grupo não era tão fechado como é esse ano. Esse ano a gente formou um grupo que as meninas não tinha vaidade, não tinha essa história que eu sou melhor do que a outra, a mais importante. Então, assim, desde o começo eu já tratei essa situação para elas, né? E elas entenderam que todo mundo era importante. Ano passado não, tinha um pouco de vaidade, né? A questão também do nosso banco de reposição, a gente não tinha tanto. Esse ano a gente já encaixou melhor, né? As substituições, quando a gente entrava, as meninas mudavam o jogo. Então, assim, eu acredito que a questão maior foi a questão de grupo, né? Acho que o nosso grupo do ano passado não tinha uma união que era para ter, né? E eu, por não conhecer muito o futebol feminino, a questão que eu ficava receio de cobrar, porque o que passaram para mim era uma situação. Então, assim, hoje, esse ano já foi diferente, porque eu tinha uma experiência já vivida dentro do futebol feminino durante um ano. Juntou a experiência que você ganhou e a maturidade também do grupo. Do grupo, isso mesmo. E qual é a diferença que você vê em relação ao futebol masculino, em lidar, né, com o futebol masculino e com o futebol feminino? Eu vejo que o futebol feminino, as meninas gostam de trabalhar. Acho que tem hora que eu tenho que segurar as meninas são dedicadas, né? São poucos atletas masculinos que são dedicados como essas meninas são, a verdade é essa. Mas, assim, eu acho que o ambiente é o mesmo, né? A gente tem os treinamentos diários, tem academia, tem tudo que um profissional masculino tem, né? O que falta mais é mais competição. Acho que elas jogam um pouco durante um ano. Acho que o brasileiro, se eu não me engano, a gente jogou uma faixa de uns 12 jogos a 10 jogos. É pouco por um ano, né? E tem um estadual que também são poucas equipes, né? Então, assim, eu acho que poderia ter mais competições para que essas meninas pudessem jogar mais, né? E a questão de trabalho, elas são muito dedicadas. Elas não têm preguiça, não. Elas pedem para trabalhar. A gente que segura um pouco, porque pode machucar, mas a diferença eu acredito que é mais isso mesmo. Mas tudo que o masculino tem, o feminino tem hoje dentro do Fortaleza. Perfeito. E o futebol feminino, a gente percebe que ao longo do tempo vem ganhando mais espaço. E aí, falando aqui do nosso estado, no interior isso também tem ganhado esse espaço. Você falou aí que gosta de ir para o interior. Como é que você, quando tem a oportunidade de jogar, por exemplo, no Campeonato Cearense, de viajar para Juazeiro, para Barbalha? Eu digo porque eu sou de Juazeiro e eu vi que o futebol feminino tem se inserido por lá.
Como é que você enxerga isso, também pensando em observar detalhes ali, atletas que são bons, que podem ganhar mais espaço no mercado? Eu por ser daqui também, eu tenho analisado muito as meninas do nosso estado, né? Acredito que precisa de um investimento melhor, né? Mas a gente sabe que não vai mudar de um dia para outro, mas tem melhorado muito, né? Ano passado a gente até jogou lá, tem a Uhum. equipe do Ronaldo Angelim Sim. também, que tem uma equipe lá muito boa, tem atletas também que tem destacado lá. A gente tentou trazer, né, para jogar aqui. Uhum. E tá evoluindo o futebol feminino, né? Eu acho que eu, quando entrei no futebol feminino, eu comprei a ideia e hoje sou um cara que vou sempre estar do lado do futebol feminino, porque depois que eu entrei, eu entendi que o negócio é legal, sabe? Uhum. E a gente vê, assim, muita história legal dessas meninas quando a gente começa a conversar, as dificuldades que ela tem no começo, até porque não tem competição de base, né? Uhum. Elas sempre tem que competir com o homem, né? Elas jogam, meninas de sub-12, elas jogam sub-11 pelo ano abaixo. Então, assim, o que eu puder para poder melhorar, eu tô, como dentro do meu projeto mesmo, eu já vou abrir uma escolinha do futebol feminino Bacana. para que a gente possa evoluir cada vez mais. A gente já tem uma Copa do Mundo logo aí, aqui no Sim. nosso estado, e é importante que a gente olhe para o lado do investimento para o futebol feminino. Sim, até falando sobre a Copa do Mundo 2027, esse cenário do Fortaleza na Série A1 também é um incentivo para que as meninas tenham mais visibilidade também? Sim, sim, eu acho que hoje o Fortaleza, futebol feminino, tem dado muita oportunidade para muitas garotas, né? Essa semana mesmo teve uma seletiva para analisar as meninas que têm um talento para que possa vir para o 17 ou para o 20 do Fortaleza, Uhum. né? Eu até também tenho uma visita para uns projetos no interior que o cara me convidou, que estou vendo só a data para mim também. E tenho visto várias meninas, né? E a procura também para ir para o Fortaleza é grande, né? Antigamente, meu celular não tocava para Uhum. contratação de atleta. Hoje não. Hoje todo mundo está oferecendo muitos atletas para vir para Fortaleza, porque sabe que hoje a estrutura que o Fortaleza tem dentro do futebol feminino, ela não deixa a desejar nenhum clube. E pensando já na Série A1, eu sei que ainda tem competições pela frente, mas não tem como deixar de pensar no ano que vem. Como é que a cabeça do Erandy já vem ali aos pouquinhos, trabalhando para as competições que ainda tem para 2025, mas já ali imaginando 2026? Particularmente, eu tenho focado muito nessas duas competições que a gente tem ainda, Uhum. entendeu? Mas já existe um planejamento para o próximo ano, né? Até essa semana a gente vai ter uma reunião com o Érison, né? A gente Uhum. conversar sobre isso, planejamento para o próximo ano, porque o futebol feminino ele é muito limitado na questão de contratações. Então a gente também tem que se adiantar, porque senão a gente pode perder grandes atletas que possam vir ajudar a gente no próximo ano na Série A. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso também, mas primeiro a gente vai dar prioridade a essas duas competições que a gente tem até o final do ano. E a Copa Maria Bonita? Eu queria que você falasse um pouco da experiência de participar da competição, que vai ser tão importante. Fortaleza vai representar o nosso estado. Como é que tem esse sentimento? É uma competição que vai ter Bahia, né, que está na Série Uhum. A, que permaneceu, tem o Sport, né, tem as equipes ali de Maceió, a equipe de cada estado. Então, assim, vai ser uma competição muito boa para a gente analisar o nosso elenco para o próximo ano. Isso também a gente já está visando isso também e a gente espera fazer uma grande campanha lá. E para o cearense? Não tem outro objetivo, é ser campeão esse ano. É, objetivo sim, né? Eu acho que a gente vai focar bastante no Campeonato Cearense. A gente sabe que é uma competição que a gente tem que estar atento muito à equipe do Ceará, porque também tá Uhum. formando uma grande equipe. Ano passado, eu acho que foi justo a gente perder essa competição, porque a gente teve a melhor campanha dentro do campeonato e como foi só um jogo, prejudicou muito a nossa equipe. Tomamos um gol e a gente não conseguiu reverter o placar. Doeu muito essa derrota, então a gente vai ter que estar atento a isso para que a gente possa conquistar o nosso título. Erandy, hoje você falando aqui, vestir a camisa do futebol feminino. E você assiste mais o quê? Feminino ou masculino? Hoje estou muito dividido, viu? Não tem jogo do futebol feminino, não estou assistindo porque é onde eu estou convivendo mais, né? Uhum. Mas eu também não deixo de assistir o masculino porque também a gente sempre tem que estar atento a isso. Então, assim, eu sou um cara que gosta de assistir muitos jogos. Acho que lá em casa toda hora é jogo, é jogo, é jogo.
E como a gente vive nisso, a gente tem que estar atento a isso. Eu lhe entendo. Nas minhas folgas também eu estou lá ligada no futebol. E assim, hoje a gente percebe também que até a expansão, falar sobre futebol feminino, antes se tinha muito só a figura, por exemplo, da Formiga, Cristiane, da Marta, e novos nomes estão surgindo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, pensando já nesses incentivos para as meninas, os pais que tiverem filhas que estão nos acompanhando, entender o tamanho que o futebol feminino tem se tornado dentro do mercado do futebol. E cresceu muito, né? Eu até falei para as meninas que o futebol masculino antigamente ele tinha uma visão muito grande, assim, em termos de que os jogadores eram muito boleirão, que os jogadores eram safados, que o jogador era aquilo, no tempo que eu estava começando, né? E quando eu entrei no futebol feminino, também existia isso, né? Eu tenho falado para elas que hoje as meninas profissionais são muito importantes para que o futebol feminino venha a evoluir cada vez mais, né? Eu cobro muito conduta delas dentro de campo, fora de campo, né? No próprio CT, nas concentrações a gente também cobra bastante isso, nas viagens, a postura, entendeu? Que é importante, porque o tempo vai passando e você tem que estar se atualizando a cada vez mais. O que você podia lá atrás não pode mais hoje, né? Então, assim, sempre que eu peço para elas também que elas possam postar no Instagram dela, incentivando essas meninas que estão começando. Dentro do meu projeto eu tenho três meninas, né? Tem até a Sarinha também, que no futebol feminino lá a gente não tem a categoria dela, mas no futsal ela está participando das competições pelo Fortaleza. Então, assim, a tendência do futebol feminino, né, eu acho que crescer a cada dia mais vai melhorando. Acho que vocês também, da própria imprensa também, tem falado muito do futebol feminino e isso é importante também para que possa acrescentar. E aí a gente fala de futebol feminino também, tem outra questão, tem o lidar com muitas meninas, né? A gente sabe que o ambiente, quando é mais masculino, existe aquela resenha, aquela brincadeira. Como é que você percebe o relacionamento entre elas, entre a diferença do masculino? Acho que eu fui fazer o curso na CBF, né? Aí falava da mulher, né? Porque a mulher tem, quando ela tá naquele período dela, Sim. ela muda Sim. 7, 5 vezes. E, é uma oscilação de emoções. Aí teve um dia, né, que uma menina falou, professor, eu quero ver quando o senhor chegar no clube e tiver umas 7 na TPM. Aí eu falei, posso falar uma coisa pra vocês? Eu também vou estar na TPM, a gente vai ver quem é mais forte. Aí ela começou a dar risada, né? E assim, eu também tenho as minhas irmãs também, né, que a gente conviveu muito junto, a gente tem uma união muito grande, são três mulheres, né? Aí tem a minha esposa, tem a minha mãe e tem a minha filha também, né? Então, assim, eu acho que a gente tô mais adaptado com isso. Mas até brincar, né? Eu quero ver quando você chegar aqui, tiver umas 7 na TPM. Eu falei, a minha TPM também ela é grande, então vamos ver quem é mais forte. Aí começou a menina a brincar, né? E eu tenho falado com elas, quando elas estiver dessa forma, não estiver legal, que elas fiquem fora do treino, porque a gente sabe que não é fácil. Pra gente não ter problema, e elas entenderam isso, né? Muitas delas, professor, hoje eu não tô legal e tal. Eu estou sai do treino, fique ali, sente ali, descanse, você não vai perder a sua posição, não é por causa de um treino, e também você não vai ganhar por causa de um treino. Então eu entendia muito essa situação delas. Eu acho que é por isso que elas têm uma confiança muito grande em mim. Sim, não tenho dúvidas que elas confiam em você. Aqui, quando a gente vê o Felipe que está aqui com a gente, que é da assessoria, não me deixa mentir, falaram muito bem de você, de como você tem esse respeito pelo grupo. E aí você citou um ponto que eu já estava aqui pensando sobre você lida com mulheres no trabalho e na vida. Eu queria saber como é que você usa tudo isso para ser esse homem que você é, que a gente percebe que é um homem íntegro, que tem muito respeito por todo mundo. Acho que aprendi lá atrás, né? Acho que ensinamento da vida, isso fez com que eu seja essa pessoa hoje, né? E de onde eu saí, né? Eu tenho falado para os meninos que treinam comigo lá no projeto que não é porque a gente é da favela que a gente tem que sair mostrando para todo mundo que a gente é favelado. Então, assim, a gente tem que ter postura, sim. Acho que também aprendi a conviver com cada situação de cada garoto, né? Situação de cada menina também, e a situação que eu tive na vida que fui aprendendo, né? Acho que minha base, a minha família também foi importante para isso. Acho que meu pai, minha mãe sempre me deu uma boa educação, mesmo nas dificuldades, né? Então, assim, isso mostrou a pessoa que eu sou hoje, né? Uma pessoa tranquila, mas que se transforma quando estou dentro de campo.
Que tem, separa ali, né? A gente brinca que separa o CPF do CNPJ. E o seu projeto? Fala um pouco pra gente dele. É um projeto que eu já tenho há mais de 15 anos, né? Um projeto Semear, que eu andei no Conjunto Ceará, perto do Genibaú, com mais de 250 garotos. E a gente sempre que possa agora, porque agora não dá, porque ficou mais corrida, a gente está acompanhando. Mas tem pessoas capacitadas lá que estão dando continuidade dentro desse projeto, onde tem se destacado muitos meninos, né? E eu já tenho um projeto também para que a gente possa colocar o futebol feminino, já que eu trabalho no futebol feminino, né? Não posso deixar de lado. Então, assim, é uma coisa que começou lá atrás e, graças a Deus, a gente tem esses meninos que a gente tenta passar um pouco da experiência também. Eu vejo muito que você não esquece as origens, né? Isso é muito importante também para falar quem nós somos, para sempre lembrar de onde a gente vem. E como é que você mostra isso também para o pessoal de onde você veio, do projeto, mostrando sempre a figura do Erandi, que conseguiu sair dali da periferia para construir uma história no futebol e tem mostrado justamente o que você fala, que o futebol, assim, que a gente tem que lembrar de onde a gente vem, sem esquecer a nossa essência, e mostrar também que o futebol está ali além das 4 linhas. É social, resgatar pessoas. Tem muitas outras coisas que envolvem também ali o futebol. Eu acho que o futebol é uma ferramenta muito importante, né? Acho que, principalmente no estado que a gente mora, o esporte, se ele crescer, com certeza, o menino, do lugar de estar na rua, ele vai querer participar do futebol, do vôlei, basquete, judô, qualquer outra situação, né? Então, assim, a gente fica feliz porque muitos garotos de onde a gente sabe que não tem dificuldade nenhuma, mas que conseguiu também vencer. Acho que eu fico feliz quando eu vejo uma entrevista de um menino que saiu lá da periferia e hoje se tornou um grande jogador. Acho que a gente fica feliz por isso, porque a gente também sabe que não é fácil. Então, assim, eu acho que o esporte é importante, sim, né? A gente também cobra muito do menino que é importante o primeiro estudo, né? Lá dentro do projeto a gente tem cobrado muito. O menino vai até ficar fora de um jogo hoje porque tá suspenso no colégio. Então, assim, se ele for suspenso no colégio, ele também vai ficar no projeto para que ele entenda que o processo, que primeiro tem que estudar. A gente tem cobrado muito isso. É importante, principalmente para que haja essa união, né? De entender que precisa trabalhar, mas precisa estudar também para estar bem. Eu tenho garotos que já são formados, né? Tá se formando, na verdade, né? Está se formando em educação física, outros em fisioterapia. Não deu pro futebol, área, né? Não saiu do futebol, né? Não deu certo no futebol, porque o futebol também não é fácil, a gente sabe que a concorrência é muito grande. Então, assim, hoje estão se formando. Eu até digo, então tu vai ter que vir ajudar o projeto aqui também, mais 2 professores. É bacana esse envolvimento. Erandi, e você, enquanto treinador agora, enquanto atleta, você conquistou todos os sonhos que você enxergava? Sim, eu acho que faltou um pouco de... quando garoto também, a gente joga a seleção brasileira, né? Mas eu joguei a seleção cearense. É o que importa. Então, assim, eu sou um cara realizado, né? Falo para todo mundo que eu vivi o melhor do futebol, né? Eu acho que muitos jogadores hoje, meninos, pensam em ser profissional por ter uma vida melhor financeira. Eu não, eu queria ser jogador de futebol, um atleta. Era um amor, né? Amor. De chegar um dia, estar no Castelão, a torcida gritar o meu nome. A questão de melhorar a família, isso já veio depois, não foi o pensamento quando eu era garoto. O pensamento era de sim ser um atleta profissional e hoje sou um cara realizado porque eu conquistei várias coisas dentro do futebol, né? O que eu tenho hoje eu agradeço ao futebol, agradeço Fortaleza porque foi onde tudo começou. Então, assim, sou um cara muito feliz, né, por realizar os sonhos que eu tinha como garoto. E como treinador? Falta ainda? Falta, acho que é só o começo da carreira, né? Eu vou 2º ano como treinador, né, do profissional do futebol feminino e eu sei que Deus tem grandes coisas para mim ainda na minha vida. Se preparar bem para que quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado. Você falou dos 2 anos, mas são 2 anos bem vividos, né, como treinador. Sim, foram os 2 anos que perdi muitos sonos, mas valeu a pena. Então, assim, se preparar. Acho que na vida a gente tem que se preparar para que a oportunidade aparecer, você está preparado. Se você, às vezes, a oportunidade aparecer e você não estiver preparado, não vai ser bom para você. E eu tenho me preparado para que um dia as coisas que Deus tem para mim,
espero que eu esteja preparado para que isso aconteça. Como é lidar com carinho nas ruas de Fortaleza? Agora por vários motivos. É porque é ídolo de Fortaleza, conquistou o título da Série A. Como é lidar com esse contato com o torcedor tricolor? Eu sou um cara muito tranquilo sobre isso, sabe? Eu sempre atendi muito bem todo mundo que queria tirar uma foto. Eu acho que eu fui o cara que dei mais camisa pro torcedor aqui quando eu jogava. E às vezes o Sexta ficava com raiva de mim, que tinha muitos torcedores, os meninos iam ali no PC antigamente, tinha um alombradozinho ali, a gente dava colete, meião pros meninos, os meninos ficavam muito felizes. Então, assim, eu sou um cara tranquilo sobre isso, né? Acho que o torcedor do Fortaleza tem um carinho muito grande por mim, aqueles mais antigos, né? Principalmente. E fico feliz por isso. Eu acho que isso porque eu fui um cara que me dediquei muito quando estava dentro do Fortaleza como jogador e eu acho que isso, o torcedor tem esse carinho por isso. E o Fortaleza é, de fato, um símbolo importante na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento pelo Fortaleza em si, o clube, instituição, que envolve tudo, que tem a sua história no futebol. Como falei, né? Eu sou grato ao Fortaleza por tudo, né? Pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, porque foi o Fortaleza que me deu, né? Principalmente como salário, por abrir as portas para mim quando eu estava na base, né? Por me revelar, né? Agradecer as pessoas que foram importantes na minha vida, né? O próprio Jurandir. Teve um dia que a gente perdeu uma competição, ele chegou para mim e falou que eu tinha que estudar, trabalhar para ajudar a minha família, né? E depois que eu cheguei ao profissional, que eu fui campeão, eu falei, ó, nem fui estudar, viu? Nem fui trabalhar. Ele falou, não, mas você tem que voltar a estudar sim. Agora trabalhar não, trabalha no Fortaleza mesmo. Então, assim, só gratidão mesmo por tudo, né? E sou um torcedor grande do Fortaleza, né? Acho que cria da base também. Sempre me dediquei quando eu vesti essa camisa e só tenho a agradecer ao Fortaleza por tudo. E eu queria que você deixasse também uma mensagem, perdão, deixasse uma mensagem especial para as meninas. Quando elas vieram aqui, a gente pediu para elas falarem um pouco e elas falaram muito bem de você, como a gente já citou algumas vezes. Eu queria que você deixasse essa mensagem especial para elas enquanto treinador, qual é o seu sentimento em enxergar em cada atleta ali aquela paixão pelo futebol. Gratidão a elas, né, porque eu acho que elas realizaram um sonho meu, que era um sonho meu de subir o Fortaleza para a primeira divisão como treinador, né? Eu acho que elas foram muito importantes nisso. Tenho falado para elas que elas vão ficar na minha história, né? Como treinador. Acho que até falei para elas que quando eu fizer um muralzinho lá em casa que eu estou planejando fazer, eu vou colocar as fotos do nosso acesso. Então, assim, elas sabem da importância que foram para essa conquista, né? Acho que sem elas entender o processo, né? Acho que elas entenderam, levaram a sério, se dedicaram e a gente conquistou. Só gratidão a elas por tudo, por acreditar nesse projeto. E ainda falta mais. E a sua família, como é que você lida com esse apoio familiar também na construção da sua carreira? Acho que meu pai, né, minha mãe, as minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, a minha filha, são pessoas que... A minha esposa e meus 2 filhos são os que estão mais presentes, né? Porque pelo tempo, né? As minhas irmãs trabalham, mas todo momento, quando é decisão, jogo difícil, assim, a minha família toda vai pro jogo para incentivar, para torcer, né? Agradecer ao meu pai, a minha mãe pelo apoio desde o começo da minha carreira. Muitas das vezes meu pai, para eu não ir de bicicleta, ele deixava de merendar para dar o vale para que eu fosse de ônibus. Então, assim, acredito que retribuí um pouco do que eles fizeram por mim, né? E só gratidão também à minha família. Mas mais importante foi Deus na minha vida, né? E juntamente com a minha família. Erandir, a nossa conversa já está bem pertinho de terminar. Antes disso, eu queria primeiro agradecer, né, a você e queria que você falasse um pouco assim das expectativas. Você já falou um pouco das competições, mas das expectativas agora, pensando em agenda, né? Como é que Fortaleza volta às atividades, pensando nessas preparações para as 2 competições. A gente já até começou, né? Na segunda-feira, depois do jogo contra o Botafogo, a gente deu uma semana de folga. Mas essa semana a gente já começou, foco todinho até o final do ano. Já falei para elas que o que tinha de folga já teve, dedicação. A gente vai sim melhorar o que tem que ser melhorado pelo campeonato que a gente teve.
né? Voltar a motivar essas meninas para que elas possam sempre fazer o seu melhor, né? E essa semana ela já tem sofrido bastante com o professor Marquinhos lá, esses 3 dias que a gente tem, né? Tem se dedicado, tem olhado de longe, mas estou ali conversando com elas no dia a dia. Então, assim, elas entender que a gente conquistou algo muito importante, mas falta fechar o ano com esses 2 títulos. Perfeito, então. Erandir, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, dizer que é uma satisfação conversar com você que é uma grande referência do futebol, e que as portas aqui do nosso Jogada do Leão estão sempre abertas. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Então, assim, fico feliz, né? Ainda mais por ser um programa também do Leão. Né? Então, assim, pode contar comigo quando quiser. Obrigado. Pronto. A gente vai se encontrar na conquista do título cearense. Amém. Obrigado. Eu quero agradecer também a você que sempre nos acompanha aqui no Jogada do Leão. Lembrando que nossos encontros são às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos, no seu principal tocador de podcast e no @JogadaSVM no YouTube. Corre lá, confere depois que você terminar aqui de assistir esse episódio, vai lá e confere os outros que a gente tem. Inclusive, vai lá, procura lá sobre o futebol feminino. Nós conversamos com as atletas do Erandir para você entender um pouco desse mundo do futebol e outros assuntos. Eu aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.